Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, estamos examinando a Parashá Nassô, que quer dizer fazer uma contagem. E nós vamos examinar ali no livro de Bamidbar, que é o livro de Números, amém? A lição da Torá desta tarde de Shabbat. Nós vamos examinar o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 de Bamidbar, Números, amém? Então vamos aqui, queridos, examinar o final do capítulo 5. Vamos ali ler a partir do verso 29, amém? Capítulo 5 de Números 29, vamos ler os 3 últimos versículos e depois vamos ler o início do capítulo 6, amém? Então diz assim, queridos, Números 5, verso 29. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Eterno e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então esse é o final do capítulo 5, que fala da lei de Sotá, que se refere àquela mulher suspeita de traição. Vamos agora, então, no início do capítulo 6, que vai falar da lei de Nazir, do nazireado. Amém? E aí diz, queridos, e falou o Eterno a Moisés, capítulo 6, verso 1 agora, quer dizer, exatamente a continuação do final do capítulo 5. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Eterno, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Eterno. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Eterno, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Eterno. Então, queridos, nós vemos aqui duas leis, uma depois da outra. A lei de Sotá, que é da mulher suspeita de traição, e a lei de Nazir, que é a lei do nazireado. A pergunta é, por que o Eterno colocou essas duas leis juntas, uma após a outra, dentro da Parashá Nassô? Amém? Então é isso que nós vamos falar aqui. Diz, irmãos, a Guemará, ela nos alerta que o Eterno fez isso aí, porque, por exemplo, veja uma pessoa que está observando aquela mulher que bebeu aquelas águas amargas dadas pelo sacerdote e, sendo ela culpada, ela vai ter uma morte horrível, porque o seu ventre vai inchar, a sua coxa vai ser consumida, enfim, ela vai ter uma morte terrível. Amém? E aquela pessoa, toda aquela comunidade que viu aquela mulher morrer devido a beber aquelas águas amargas, isso está na lei de Sotá, alguém pode perceber aquela morte e ser até alertado, olha que coisa terrível que aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, a Guemará, ela diz o seguinte, olhe bem, aquela pessoa está sendo alertado porque aquela mulher foi consumida, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa, no seu subconsciente, ficou ciente de que existe essa imoralidade. Então, essa imoralidade, da pessoa trair o seu marido, com outro, pode ficar na mente das pessoas. Então, o Eterno, ele cita a lei de Sotá, que fala de uma imoralidade gravíssima, que é o adultério. Inclusive, é um descumprimento de um dos 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos que se encontram nas tábuas da Torá, e que é uma lei, que é um pecado gravíssimo, irmãos?
E, ao mesmo tempo, o Eterno, no capítulo 6, logo no início do capítulo, ou seja, logo seguinte ao texto da lei de Sotá, ele fala da lei do Nazireu. Ou seja, por que o Eterno fala da lei do Nazireu? Por quê? Porque ele vai falar, olha, você se separa das coisas do mundo. Amém? Porque o Nazireu, ele será separado. Ele é separado, tem que cumprir várias mitzvot, amém? Vários mandamentos. Então, ele vai ser separado das coisas do mundo. Então, o Eterno, o recado dele é o seguinte: se afasta das coisas do mundo. É melhor até que você não tenha conhecimento das coisas do mundo. É isso que o Eterno está querendo dizer. Porque aquela pessoa que viu a morte daquela mulher, ao mesmo tempo que ele foi alertado, ao mesmo tempo, ele pode pensar, olha, teve esse pecado, né? Teve essa imoralidade. Então, a sua tserará também pode ser, a sua inclinação para o mal também pode ser despertada. Então, o Eterno, já logo no capítulo seguinte, logo nos versículos seguintes, o Eterno fala da santificação total ao Eterno. Amém? Como está aqui no verso 8 de Números 6, todos os dias do seu nazereado santo será ao Eterno. Então, ele será separado para o Eterno. Amém? Como foi o caso de Sansão. Amém? Então, queridos, você observa bem que ali, do mesmo momento que tem o lado do pecado, da transgressão, o Eterno diz agora, se separa para mim. Se separa para mim. E é isso que nós temos que ver. Por que o Eterno fez isso? Exatamente para que a pessoa não fique com se afaste daquele pensamento das coisas ruins. Na verdade, o Eterno quer que a pessoa não tome conhecimento dos pecados, das profundezas de Satanás. E é isso que é uma preocupação, não só do Eterno, como de Yeshua HaMashiach. Vamos ver aqui, queridos, no livro de Isaías, capítulo 33, diz assim, verso 14. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E a resposta vem no verso 15, de Isaías 33, agora verso 15. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, ou seja, suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Olha só, o Eterno está dizendo aqui, quem vai habitar comigo? Né? Aquele que não fecha os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, não ouvir falar das imoralidades desse mundo. E ele diz, e aquele também que fecha os seus olhos para não ver o mal. É aquilo que a gente tem falado, irmão, pregado, inclusive, muitas vezes, pelos ouvidos e pelos olhos. Amém? Muitas pessoas são afastadas do reino de Deus. Amém? Porque ficam ouvindo coisas indecentes, coisas imorais. Amém? E também com seus olhos veem coisas indecentes, veem coisas imorais, e aí certamente não habitarão com as labaredas eternas, porque para habitar com as labaredas eternas, no livro de Isaías, capítulo 33, verso 15, você que quer habitar com as labaredas eternas, que quer ser arrebatado, meu amado, meu irmão, minha irmã, você tem que fechar seus ouvidos para não ouvir falar de coisas mundanas, e tem que fechar seus olhos também para não ver coisas mundanas, amém? Coisas pecaminosas, imorais. Então, o Eterno está falando aqui dos olhos e dos ouvidos, em Isaías 33, versículo 15. E é isso que é a lição da Torá. Do mesmo momento que ele vai falar do pecado de Sotá, em Números 5, logo o seguinte ele fala, santifica a tua vida para mim totalmente. Amém? Então, ele está dizendo o seguinte, esquece aquele pecado, volte-se para mim. Não pense naquele pecado, naquela imoralidade, porque o Eterno é preocupado que a pessoa não venha se influenciar negativamente. É essa a preocupação do Eterno. Amém? Como o próprio Yeshua HaMashiach, quando ele fala na carta de Apocalipse, capítulo 2, para a igreja de Tiatira, aquela igreja que Yeshua diz assim, conheço teu amor, sua fé, sua paciência, seu serviço, tuas últimas obras são mais que as primeiras, né?
ele fala, que é a igreja de Tiatira, ele fala depois, tenho contra ti, né, que tolera Jezabel, que engana meus servos para que comam do sacrifício da idolatria. Então ele diz agora no verso 24 de Apocalipse 2, para essa mesma igreja de Tiatira, ele diz assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Essa doutrina aqui é uma doutrina maligna, ou seja, a doutrina do sacrifício aos ídolos. Amém? E Yeshua chama isso de as profundezas de Satanás. Amém? Porque diz assim, olha, que aquelas pessoas que não conheceram as profundezas de Satanás não receberão outra carga de Yeshua. Amém? Por que a pessoa vai querer conhecer as profundezas das obras malignas? Não há necessidade. Amém? Então nós temos que conhecer a palavra do Eterno. O Eterno, as normas do Eterno, a Torá de Adonai. Amém? Porque as pessoas no mundo, eles se ficam influenciados. O problema aqui que Yeshua fala é a influência das profundezas de Satanás na mente das pessoas. Amém? E é isso que Yeshua está dizendo. Evita isso. O problema são as influências malignas, as influências na mente. Amém? Então isso que tem que ser evitado. Então você vai ver aqui, queridos, também no livro de aos Efésios. Aos Efésios, amados, no capítulo 5, amém? Efésios, capítulo 5, no verso 11, o apóstolo Paulo, ele fala assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, até falar do que eles fazem em oculto é pecado. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque vai levar a uma influência maligna. Amém? Mas todas essas coisas se manifestam, aqui diz no verso 13 de Efésios 5, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, queridos, você veja bem, o Eterno, ele diz aqui, olha, primeiro ele vai te mostrar nessa paraxá o pecado, a lei de Sotá, um pecado de traição, coisa horrível, amém? Mas depois ele já entra com o assunto da santificação a ele, do Nazireu, santificação total ao Eterno. Por que ele está querendo fazer isso? Esquece aquele assunto, é isso que ele está querendo dizer, esquece aquele pecado, aquela imoralidade, vamos cuidar aqui da nossa santificação, é isso que ele está dizendo. Amém? É o que nós vimos ali no livro de Isaías, né? Quem que vai habitar com as labaredas eternas? Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar das coisas malignas, do derramamento de sangue, aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, amém? Para não ver a imundícia, o pecado, a imoralidade. Então esse aí vai habitar com as labaredas eternas, esse e essa que fizerem assim, amém? Em Apocalipse 2, verso 24, Yeshua, quando fala para a igreja de Tiatira, ele diz assim, ó, aqueles que não conheceram as profundezas de Satanás, ou seja, não ficaram ligados nessas coisas do mundo, outra carga não porei sobre eles, eu vou aliviar a carga deles, oh aleluia, que maravilha, amém? E aqui no livro de aos Efésios, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 5, verso 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Olha que coisa tremenda, irmãos, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Por que fala isso? Porque até dizê-lo pode influenciar negativamente outras pessoas. E no próprio livro de Mateus, irmãos, nós vamos ver a preocupação de Yeshua, quando ele fala em Mateus 5, versículos 29 e 30, ele diz o seguinte, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então ele está dizendo, cuidado com os olhos, aquilo que Isaías falou ali. Isaías falou no capítulo 33, verso 15, que para habitar com o Eterno, tem que vigiar nos ouvidos e nos olhos. Aqui Yeshua está falando, se teu olho direito escandalizar, arranca-o, para que você não seja lançado no inferno. E no verso 30 de Mateus 5, Yeshua diz, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém? Então Yeshua está mandando a vigilância. Por quê, irmãos? Para a pessoa
com os olhos. E quando ele fala da mão, cuidado, que às vezes você vai pegar a mão, você pode pegar com sua mão um celular e ver uma coisa errada, amém? Que pode te influenciar negativamente. Você pode pegar, você tem que escolher as coisas certas para ver no celular, você não pode ver as coisas erradas, amém? E você tem que ver, irmãos, uma coisa interessante, vocês se lembram que nós já falamos, quer dizer, nós vamos até inclusive falar, ainda não falamos, amém? Mais detalhadamente, que está em Números capítulo 35, amém? A questão das cidades de refúgio, amém? Que na verdade, um exemplo aqui para você ver como é que o Eterno se preocupa para a pessoa não ter uma influência maligna. Amém? A cidade de refúgio são 6 cidades que consta na Torá, que o Eterno mandou que o povo de Israel fizesse, amém? Que eram cidades dos levitas, mas os levitas ganhariam 48 cidades, porque eles não têm direito à terra agrícola, mas eles, da tribo de Levi, teriam 48 cidades, sendo que 6 dessas 48 cidades seriam cidades de refúgio, para abrigar aquele que cometeu um assassinato sem querer. Aquele que estava, por exemplo, trabalhando, né, com machado na lenha, e o machado escapou da haste e foi na cabeça de alguém sem querer, e aí matou. E aí a palavra do Eterno diz que aquela pessoa vai poder se refugiar numa cidade de refúgio, amém? Numa dessas 6 cidades, amém? Uma ao ocidente do Jordão 3, ao ocidente do Jordão 3, ao oriente do Jordão, e ali aquela pessoa vai esperar o seu julgamento e vai ficar ali até a morte do sumo sacerdote sem ser morto, porque foi sem querer, amém? Então, nesse caso, irmãos, o que diz, né? Como é que funciona essa situação da cidade de refúgio? As estradas para a cidade de refúgio, elas eram muito bem cuidadas. E tinham até placas dizendo, a cidade de refúgio é ali, a cidade de refúgio é lá, orientando alguém que cometesse um assassinato sem querer para ir para a cidade de refúgio sem precisar perguntar onde que é, amém? E, por exemplo, isso no caso da cidade de refúgio. No caso da cidade de Jerusalém, que as pessoas tinham que participar das festas do Eterno, não tinha placa nenhuma. Por que então que para a cidade de refúgio tinha placas, amém? E para ir para cidade do Eterno, que é Jerusalém, não tinha placa naquela época, dizendo, ali é a cidade de Jerusalém, quando ali iam muitas pessoas. Exatamente, meus queridos, porque quando alguém cometeu um assassinato sem querer e ele vai ali para aquela cidade de refúgio, quando tem as placas, evita ele perguntar para alguém, porque quando ele pergunta para alguém onde é a cidade de refúgio, aquela outra pessoa já sabe, ele é um assassino, né? Já fica influenciado negativamente, por isso das placas. As pessoas iam, amém? E pelas placas chegavam na cidade de refúgio sem perguntar para ninguém. Ao contrário, de Jerusalém, porque quando a pessoa está perguntando onde está Jerusalém, o Eterno quer que a pessoa pergunte mesmo, porque o outro que está recebendo aquela pergunta vai dizer assim, opa, eu tenho que ir também para Jerusalém, porque é festa do Eterno, amém? Então, queridos, vocês vejam bem, enquanto para a cidade de Jerusalém, o Eterno quer que divulgue, porque Jerusalém é uma bênção, para a cidade de refúgio, que é o abrigo daquele assassino sem querer, o Eterno fala, não, coloque sinalizações para que as pessoas vão lá sem precisar perguntar para ninguém, amém? Por quê? Porque perguntando, a quem for perguntado pode influenciar negativamente, olha, mais um assassino que está indo lá para a cidade de refúgio, e aí fica aquela influência ruim na mente da pessoa. Vê como é que o Eterno é preocupado, amém? Então, queridos, quanto mais nós que servimos ao Eterno, temos que ter muita preocupação com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, amém? Como o próprio Yeshua falou, e o próprio Eterno falou ali no livro de Isaías, em toda a palavra de Deus. Citamos apenas alguns versículos. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Essa é a lição da Torá, amém? Na Parashá Nassô, nessa tarde de Shabat, para que a gente tenha essa vigilância e saber que o Eterno, ele é muito preocupado em toda a Torá, inclusive no Novo Testamento, nós vimos Paulo, nós vimos Yeshua, amém? O Eterno é muito preocupado que os seus servos não sejam influenciados negativamente e aí venham perder a salvação, porque Yeshua mesmo diz aqui que aquele que não vigiar com seus olhos poderá ter seu corpo lançado no inferno. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.